irmãos? Irmãos, nós vamos falar uma série de mensagens, falar sobre a mente. A Bíblia não é um livro. Deus, sabendo do que é a mente, do que vem ser a mente, Deus também deixou alguns sinais, Deus deixou alguns caminhos para nós entendermos sobre a nossa mente. E hoje em dia, a psicanálise, a neurociência, na verdade, ela está cada vez mais fazendo descobertas. E é interessante não somente as descobertas, mas que eles estão começando a encontrar na Bíblia suporte para que o que a Bíblia já falava, já dizia, a ciência hoje está descobrindo. A ciência hoje está se deslumbrando. É claro que já tem bastante coisas avançadas aí, e não é à toa que a Bíblia ela fala sobre essas questões da mente. E um dos fatores que Deus usa para controlar nossa mente, para mudar a nossa mente, para modificar a nossa mente, é o sonho. O sonho é um instrumento de Deus. Eu quero ler aqui Gênesis 28, versículo 11 e 12. Eu poderia ler outros, mas eu quero falar justamente sobre esta passagem. Diz assim sobre Jacó: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando a gente Jacó, é a primeira noite que ele toma depois que saiu da casa do pai. Ele passou aí, se ele saiu no verão, ele passou aí 14 horas andando. Só que quando a gente olha assim, todo mundo pensa que Jacó estava andando a pé. Não estava. A distância de onde Jacó estava e para onde Jacó se encontra é aproximadamente 100 quilômetros. Então, possivelmente, ele estava montado em algum animal, algum camelo. Bem provavelmente sobre um camelo ou sobre uma jumenta. É bem provável que fosse uma jumenta. E ele estava bem aparado. O que Jacó estava era duro. Jacó estava sem tostão nenhum. Jacó estava zero de dinheiro. E o pai dele mandou ele se casar. Isaac, ele foi muito covarde com Jacó. Ele não foi muito bom com Jacó. Ele falou, vá lá na casa da parente da sua mãe, arruma uma mulher lá e se casa. Enquanto o pai dele, Abraão, preocupado dele não vir, ele manda alguém buscar. Vá lá buscar alguém para meu filho. E ele levou dote. 9 camelos cheios de especiarias para agradar a mulher, para agradar a Rebeca. Então, Abraão, com medo, agiu, mas mandou o dote. Isaac não fez isso com Jacó, mas isso eu vou entrar daqui a pouco sobre isso. O que eu quero falar é que na própria Bíblia já fala que existem 3 fontes de sonho. Existe o sonho humano. Às vezes a gente fala, né? Eu tive um sonho. Não sei se foi barriga cheia, mas às vezes a gente sonha com barriga vazia. Olha só que está em Isaías 29, versículo 8. Será também como o faminto que sonha. O faminto sonha. Sonha com o quê? O faminto sonha com o quê? Comida. Viu só? Nem sei que a barriga é cheia. Deus fala assim, ó. Será também como o faminto que sonha. Que está a comer. Está com fome. Eu sonho que está comendo. Porém, acordando, sente-se vazio.
Ou como sedento que sonha que está a beber. Quem está com sede sonha o quê? Está bebendo. Acordando, eles que ainda desfalecido se acha. Então veja vocês, olha, preste atenção que Deus está ensinando aqui. As circunstâncias da sua vida vão gerar os sonhos que você vai ter. Só que é um sonho que o cérebro está dizendo o seguinte, olha só o que o cérebro está mandando para a pessoa. Você precisa se alimentar. Porque quando ele sonha com fome, sonha para comer, o cérebro está falando, olha, o seu corpo está entrando no limite. O seu corpo está entrando numa situação perigosa. Ele não bebe, está com sede. O cérebro está falando, olha, você está entrando numa situação calamitosa. Você precisa, estou com necessidade de sede. Ou então a gente, às vezes, está com uma preguiça danada de acordar na cama, de ir no banheiro, né? Você sonha com o quê? Você sonha com o banheiro, né? Você sonha, aí você acorda, tem que ir no banheiro, não tem jeito não. Porque o cérebro está falando do seu corpo. Então veja você, o cérebro protege o corpo. O cérebro está acompanhando a necessidade do corpo. Que coisa interessante. Veja só Eclesiastes 5:3. Porque dá muita ocupação ver sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, ele está tão ansioso para fazer alguma coisa, que ele sonha o quê? Realizando aquilo. Eu quero tanto estar lá na Disney. Aí você sonha que estava na Disney. Aí o papai e a mamãe aproveita bem, já que você sonha que estava na Disney, já foi na Disney, não precisa mais vir para a Disney. Mas é uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de ir naquele lugar para fazer isso. E você sonha indo naquele. Só que você tem aquele sonho doido, né? O cérebro ele tem, né, aquelas coisas doidas que na nossa cabeça. Mas há uma segunda fonte de sonhos, que é a maligna. Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 ao 5. Se parecer entre vós um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou prodígio. Eu não vou perguntar, não responda, mas eu vou fazer uma pergunta que você não precisa manifestar a minha pergunta. Alguém já teve sonho aqui com a presença maligna te perturbando à noite? Né? Eu acho que todo crente tem, né? Mas é interessante que ele vem mesmo. Então, uma vez a Elisângela estava grávida do Roberto, eu estava deitado assim, e o céu se abriu e desceu um camarada magrinho, mas sem o rosto, e ele me sufocava. E eu não conseguia falar, perdia completamente a respiração. Deixa eu dizer para vocês o que Deus fez comigo uma vez. Eu estava dormindo, eu tive na mesma noite 2 sonhos. Olha só. Primeiro sonho, que eu vi muitas casas, muitos prédios, e eu estava em cima dele, quebrando, mas onde eu estava intacto. Não me atingiu. Depois eu tive outro sonho, no outro dia, que eu estava no beira de uma praia e vi um petroleiro atravessando o mar, lá no outro lado. E aquele petroleiro quebrava no meio e vinha uma onda gigante, vinha engolindo tudo, as casas e tudo chegava no meu pé. E ela então voltava. Logo depois veio o escândalo da Petrobras, quem se lembra. E é interessante que afetou muito os sistemas municipais, Estado. Faliu o Estado, né? Faliu completamente. Mas Deus estava dizendo, vai ter esse colapso, mas eu vou te guardar. Deus estava nos guardando. Mas é um sonho de Deus, porque eu estou ultrapassando aqui. Mas tem um sonho maligno. E tem gente que tem sonhos malignos para manifestar o outro agouros,
profecias, mandingas. O diabo usa os sonhos para nos perturbar. O diabo usa os sonhos para trazer falsas profecias. E aqui Deus está falando o seguinte: se aparecer um falso profeta que estiver sonhando, que eu não mandei sonhar, agora vem. Sonhos que eu não dei. Ou seja, Deus dá sonhos. Então tem sonhos humanos, tem sonhos malignos, mas tem sonhos divinos. Esse sonho que Jacó teve foi um sonho lindo, foi um sonho maravilhoso. Né? Que sonho, ele viu uma escada. E é interessante que ele viu a escada da terra para o céu. Ele não viu a escada descendo, ele viu a escada subindo. E ele falou os anjos subindo e descendo. E é interessante que Jesus estava diante de um homem, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 51, anda comigo e verás anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há uma ligação. O que o texto está dizendo é o seguinte, que Deus está fazendo uma obra no nosso meio. E que Ele era importante para aquela obra. Ele era uma pessoa importante naquele trabalho. Eu tinha muitos sonhos, eu tenho muitas coisas para falar de vários sonhos, os significados, o que Deus fez, o que Deus realizou, o que Deus preparou, como que Deus usou os sonhos para refazer suas obras, mas eu não quero aqui entrar muito em detalhe não, porque o livro que mais tem, sabe qual é o livro que mais tem sonho? Sabe qual é? Gênesis. O segundo livro que tem mais sonhos é Daniel. São os dois livros que têm mais sonhos. Mas o livro de Gênesis é o livro que mais sonhos vamos encontrar. Então vejam vocês que Deus fala de diversas formas, de diversas maneiras. Mas por que Deus estava falando com Jacó por meio de sonho? Por que Deus estava falando com Jacó? Porque Deus queria mudar alguma coisa na mente de Jacó, ou futuramente Israel. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Como é fácil nós corrompermos os propósitos de Deus? É muito fácil corrompermos propósitos de Deus. Eu lembro que eu falei que os neurocirurgiões, neurocientistas estão olhando para a Bíblia, principalmente Jesus, porque eles estão descobrindo o seguinte, que o caminho de Jesus para um comportamento humano é o ideal para um equilíbrio neurocientífico para as pessoas. E as pessoas estão se delungando. Então, eu estava ouvindo, junto com a Elisângela, um neurocientista essa semana, e ele falando do comportamento, falando, peraí, mas isso aí é Cristo, é Jesus, é Bíblia. E eles estão realizando tudo aquilo. Eu falei, o que está acontecendo? Irmãos, a igreja deveria ser a pioneira em muitas questões. A igreja deveria ser pioneira em muitos aspectos. Mas a igreja, ela se permite que situações internas a perturbem e a distorcem. Olha só o que eu falei aqui. Quando você analisa a cara de Isaac, Isaac não foi um bom homem espiritual. Abraão, ele tinha suas dúvidas. Abraão tinha suas questões. Mas Deus o tempo todo conversando com Abraão. Deus levantando para Abraão. Isaac não foi um bom líder espiritual. Isaac, ele foi um... Se você olhar, Isaac... O que tem um Isaac? Monte Moriá. Aí ele casa com Rebeca. Ele finge que é sua irmã. Planta, multiplica. Depois ele fala que está morrendo. Ele se acomoda. E quando ele vai para a cama, ele começa a criar, começa a surgir uma série de situações que vão perturbar a família. Vejam bem, a família eleita por Deus. Havia competição relativas a promessas. Era Esaú, Jacó. Esaú, Jacó. Alguém tem que herdar. Eu li um livro
de um comentário bíblico que mexeu um pouco comigo, porque eu estava na minha cabeça que Rebeca, ela não falou, nós não temos na Bíblia, que Rebeca conversa com Isaac, olha, Deus falou comigo que o filho da promessa é o segundo filho. E há um comentarista muito respeitado, Bruce Waltker, que ele vai falar o seguinte, que ainda que Rebeca tivesse dito que era Jacó, Isaac estava disposto a ordenar Esaú. Ele preferiu, ou seja, estava começando a interromper o processo de Deus. Sentimentos, às vezes, atrapalham o andamento da obra do Senhor. Preferências atrapalham o andamento da obra do Senhor. Então havia uma competição, rivalidade, pelas rivalidades, irmão, brigando, discutindo, mentindo, cadê a promessa de Deus? Aí o pau estava quebrando até a promessa de Deus. Olha aí, como que Deus dá sua promessa dessa maneira. A administração humana estava sobrepondo o gerenciamento divino. Vou repetir. A administração humana estava sobrepondo o gerenciamento divino. Ele não quer saber como Deus quer. Vai fazer do jeito que eu quero. Olha como é que Jacó está crescendo. Como é que Jacó vê a obra de Deus? Como é que Jacó vê a obra de... Vocês estão entendendo? Como Jacó está vendo a obra de Deus. Terceiro, a preferência humana acima da determinação divina. A preferência humana acima da determinação divina. Não, eu quero A. Eu falo, não, mas a minha mão está sobre B. Mas A é assim, A tem essa faculdade, tem esse dinheiro, tem esse carro, tem essa situação, tem mais bonito. Mas eu quero B. E aí a pessoa... Traições e mentiras para obter o benefício de Deus. Manipulação, mentira para se chegar ao objetivo de Deus. Esaú foi descuidadoso com a genealogia. Ele casa com a mulher cananeia, mas o pai dele continua querendo ele. Esaú estava mostrando o tempo todo que ele não tinha condições de herdar aquela promessa. Em primeiro lugar, ele vende a primogenitura. Segundo, ele casa com a menina, com a mulher que não era cananeia. E terceiro, ele, sabendo que era do irmão, mas aproveitando o carinho e a preferência do pai, ele fica a favor do pai. A vingança como recurso de restaurar a bênção perdida. Bem, a bênção está para Jacó, mas se matar Jacó, tem que continuar. Tem ou não tem que continuar? Tem que continuar. Então vamos matar. Mata Jacó, sobra quem? Sobra eu. Moab. Vamos embora. O ambiente que deveria ser espiritual estava corrompido pela carnalidade. Deus tinha que intervir na mente de Jacó para ele mudar mentalmente Jacó, para ele não cometer os mesmos erros que seus pais estavam cometendo. Isaac não estava deixando uma herança muito agradável. Isaac não estava gerenciando bem o ambiente que ele estava. Isaac ele vai renegar a própria vida. Ele prefere ficar, estou morrendo. Tanto morre que não mata todo mundo e não morre nada. Todo mundo morre, mas o cara que está morrendo não morre. Estou morrendo. E com isso ele antecipa a promessa. Porque a promessa devia ser dada ao perto da morte. Mas ele antecipa. Quando houve Isaac e Ismael, quando ele falou, não, escolhido é Isaac. Veja só, acompanhe comigo. Deus falou, vou fazer uma genealogia. Abraão falou, tem um servo meu aqui,
que é muito chegado. Ele falou, não é ele não. Abraão apresenta a sua preferência. Vocês estão entendendo? Abraão apresenta a sua preferência. Mas Deus fala, não é ele, é outra pessoa. Aí daqui a pouco ele fala, tem Ismael, vou abençoar Isaac e Ismael. Ismael pode deixar que eu vou abençoar, mas não é ele que vai herdar a promessa com Isaac. Mas eu não vou abandoná-lo, vou abençoá-lo. Então vejam vocês que Abraão, ele apresentou a Deus opções. Isaac não fez isso. Isaac, não, era Esaú e Esaú. Agora olha como estava a mente de Jacó, preterido, largado, abandonado, e agora mentindo. Deus precisava intervir na vida de Jacó para não comprometer seus propósitos. E Deus faz isso como? Sonho. Através do sonho. Olha só, o que o sonho faz? O sonho ajuda as pessoas a deixar de fazer o que é errado. Está comprovado isso, gente. Está comprovado através de pesquisas, através de análises, através de processos. Pegaram várias pessoas que sonhavam, vou escolher aqui 100 pessoas, e vocês vão contar para gente, toda vez que vocês sonham, não tem que contar para a gente. E eles estão começando a observar que sonhos ajudam a pessoa a deixar de fazer o que é errado. Quando Deus te dá um sonho, Deus está dizendo para você, pare de fazer o que é errado. Olha que coisa linda. Número 2, sonho afasta as pessoas do orgulho. Sonho, ele equilibra o meu bem-estar. Pessoas que sonham pouco são pessoas orgulhosas. Pessoas que sonham bastante, elas deixam de ser orgulhosas. Isso é comprovação científica, não é ciência. Proteger as pessoas da sepultura. O sonho protege. Porque você sonha alguma coisa com alguém, que é algum problema, e você avisa. Então Deus precisava cuidar delas. Por que o sonhamos? Preparar o céu para a situação de risco. Vou repetir mais uma vez, isso aqui é ciência, tá? Número 1, preparar o céu para situações de risco. Por que Deus fala com Jacó em sonho? Porque ele ia atravessar situações de risco. E ele precisava ter uma mente bem preparada para vencer os momentos de risco. Há uma hipótese que os sonhos servem para nos preparar para eventuais situações de risco. Talvez seja por isso que algumas pessoas têm sonhos que parecem verdadeiros filmes de ação. 2, fortalecer memória. Sonho fortalece memória. Deus não quer que você esqueça aquilo que tem na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus não quer que você esqueça aquilo que os propôs dele na sua vida. Aleluia. Deus não quer que você esqueça as promessas que ele fez na sua vida. Deus não quer que você se esqueça da palavra dele. Deus não quer que você se esqueça dos propósitos dele. Porque a gente se esquece facilmente. Mas o sonho sempre está dentro de verdade. Deus está ativando nossa memória. Sonhos para nos esquecer pontos irrelevantes. O que é irrelevante? Só que você vai descobrir o que é relevante e o que não é relevante. Você vai olhar para uma situação e olhar, então isso aqui não é importante, porque é isso aqui que está apresentando. Eu costumo normalmente, quando as pessoas me contam um sonho para poder interpretar, eu não sou intérprete de sonho. Eu só vou para a Bíblia e pego alguns aspectos da Bíblia e falo, deve ser assim. Uma das questões que quando eu vejo uma certa ambiguidade numa situação que a pessoa se encontra, eu faço a seguinte pergunta: o que você sentia quando você estava atravessando esse sonho? Eu encontrei uma pessoa assim, assado, falou isso. Aí eu pergunto, o que você sentia quando você teve esse sonho? Uma paz, uma alegria, que eu nunca senti antes. Então é divino. Porque a paz do Senhor, o que a paz de Deus faz?
ela nos acalma, ela faz vencer. Ah, eu senti um tormento, eu senti que parecia mentira aquilo tudo. Ou é maligno. Esse é tentando te enganar. Manter o cérebro ativo, sonho, é porque o seu cérebro está ativo. E Deus não quer que você ele abandone. Como o nosso cérebro opera durante o sonho, o nosso corpo descansa, mas o cérebro está sempre em atividade. Eu vou pular aqui e eu quero analisar o que Deus fez com Jacó naquele dia. Em primeiro lugar, versículo 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada na porta do céu. Deus está cuidando dos seus interesses e ninguém vai frustrar os seus propósitos. Glória a Deus, aleluia. Deus está consertando Jacó. Deus está consertando Jacó. Quando Deus te dá um sonho dele para você, é porque está falando, eu estou cuidando de você. Eu estou preparando você. Eu estou tirando o que é ruim. Eu estou tomando a frente do seu cérebro. Estou cuidando da sua mente agora. Número 2. Eis que o Senhor estava em cima dela. E olha só o que Jacó fala. Eu sou o Senhor, Abraão teu pai, Isaac, essa terra que está deitado, eu darei a ti a tua descendência. Quantas vezes Jacó não ouviu falar isso? Ou seja, aquela promessa que está sobre a minha vida. Então o que Deus está falando com Jacó? Você é o meu eleito. Quando Deus fala para você que vai fazer por meio de você o que você já sabe o que Deus está fazendo, é porque Ele está falando, é com você que eu tenho algo a realizar. Sonhe Deus te usando. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, quando vocês forem dormir, eu comecei a fazer isso. Durante já comecei a estudar sobre essa questão. Uma das coisas importantes. Então, quando você for dormir, Senhor, fala comigo no meu sonho. Fala comigo no sonho. Visita no meu sonho. Número 3. Olha só, versículo 15. Eis que estou contigo, te guardarei onde quer que você fores. Deus assume o controle de Jacó. Pronto. No sonho, Deus falou, eu estou tomando conta de você agora. Irmãos, Deus foi bom. Foi errado o que Isaac fez com Jacó. Foi ou foi errado? Vá lá sem o dote para se casar. Mas ele falando, eu estou cuidando de você. Em parte foi bom. Irmãos, às vezes a gente fica assim, poxa, mas não está me dando condições, não está me dando suporte, não está me dando o subsídio que eu preciso. Aí Deus fala, eu vou cuidar de você. Aleluia. Ou seja, eu vou providenciar. Glória e vou te gerar onde você está. Aleluia. Aquilo que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Agora olha o versículo 16. E acordando por Jacó em seu sonho, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. 17, temeu, disse, quão terrível este lugar. Irmãos, qual foi a experiência que Jacó teve dentro da família promessa durante todos aqueles anos de vida que ele tinha? Ele agora está surpreso. Oh, que coisa! Esse lugar aqui não é qualquer lugar. É um lugar fabuloso, tremendo. Isaac não deixou nenhuma experiência espiritual para Jacó. Deus estava preocupado em Abraão deixar uma experiência espiritual para Isaac. Qual foi o fato, qual foi o momento em que Deus fez Abraão gerar em Isaac uma experiência espiritual grandiosa? Monte Moriá. Monte de Moriá. E ali, Abraão fala, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ele veio você que Isaac é amarrado, colocado sobre o altar, está ali o fogo e tudo. Quando Abraão levanta o cutelo, Isaac está sentado dentro daquilo. Aí ele vê o anjo. Ele vê o anjo falando com Abraão. Ele vê uma cabra,
um animal, uma ovelha presa no meio das matas lá, dos galhos. Quando Isaac volta de Moriá, Isaac volta com uma experiência com Deus grandiosa. Que coisa maravilhosa! Oh, que culto que eu vim! Qual foi o culto que Isaac gerou nos seus filhos? Jacó, ele estava herdando a promessa de um Deus que ele não conhecia. Ele sabia que era o Deus que chamou, ele sabia que tinha uma promessa, ele sabia que era uma bênção. O que ele não conhecia era o Deus da promessa. Ele ficou surpreso. Nós precisamos ter experiências grandiosas com Deus, para poder nós termos o que falar para a nossa descendência. Você precisa de acumular. Não é uma experiência lá do passado e pronto, aceitei Jesus. Tem gente que fala, qual é a sua experiência com Deus? Aceitei Jesus. A gente agradece, mas no meu interior aqui, meu Deus, tá coitado. O negócio aqui tá seco, aqui tá deserto aqui, tá deserto Saara. A maior bênção foi quando citou Jesus. Irmãos, qual foi a maior bênção que Deus fez na sua vida? Qual foi a maior bênção que Deus? Qual foi a última vez que Deus? Eu vou falar uma coisa para você que aconteceu 2 vezes lá em casa. Eu cheguei para ele e falei, Lisane, nós estamos precisando disso aqui. De manhã, nós precisamos disso aqui. À tarde a gente recebe uma ligação, eu estou levando isso para vocês. 2 vezes. A primeira vez não falei nada, mas a segunda vez, peraí. Não pode ser coincidência não. Deus está cuidando da gente. Eu conversei com a Elisane de manhã. À tarde a pessoa ligou e estava levando a bênção para nossas vidas. Experiências. Senão você vai ter um filho. Eu não sabia. Aí você, tonto, como assim não sabia? Você sabia? Eu sabia. Se Jacó chegar, olha só, Jacó chega para Isaac e fala, pai, tive uma experiência com Deus. Também tive. Mas só teve aquela, quando você era criança. Cadê essa experiência comigo? Isaac preferiu ficar na cama. Tem crente que prefere aguardar o arrebatamento da igreja do que buscar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Tem gente que fala, estou morrendo, Deus vai me arrebatar, estou morrendo, Deus vai me levantar, estou morrendo, e nada. Aí Deus vai ter que fazer com o outro que você não fez e deveria ter feito. Experiências. Nós temos que gerar experiências, fazer que nossos filhos herdem experiências da presença de Deus. Nós temos que fazer nossos filhos terem experiências. Eu vi isso acontecer na minha casa, eu vi isso acontecer na minha família, eu vi isso acontecer com meu pai, eu vi isso acontecer com minha mãe, eu vi acontecer isso assim, assado. Porque quando ele viu, e aí então, ele faz uma promessa com Deus, ele faz uma aliança, uma aliança com o Senhor. Versículos 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, olha só, coitado de Isaac. Gente, se me der pão, comida e roupa, se me der pão e roupa, estou feliz da vida. Empartonar, agora ficou complicado. Empartonar por causa do meu pai, vou dar o dízimo. Se me dá comida. Jacó, ele volta com 13 filhos. Jacó, ele volta com um grande rebanho de animais. Jacó volta abençoado por Deus, aleluia. Deus estava cuidando de Jacó. Deus estava providenciando as coisas para Jacó. Deus estava honrando a vida de Jacó. Não importa a condição mínima que você está vivendo. Se você tem que falar, eu quero sair dessa mediocridade espiritual que eu vivo. Eu quero sair dessa mediocridade espiritual que eu estou vivendo. Porque eu quero viver as grandes coisas de Deus.
consideram o sonho o começo de tudo, porque as coisas estão mudando. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, O aleluia. que Deus tem sonhado para esta igreja? Glória a Deus. Aleluia. O que Deus tem sonhado para cada um de nós? Qual é o tipo de sonho que Deus quer te dar à noite para você relativo à obra de Deus? Aleluia, Deus. Ou você está preferindo trocar Esaú por Jacó? Ou você quer buscar bênção fazendo mandigas no ambiente? Ou você quer articular e corromper tudo para você se dar bem? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia, Pai Celestial. Te adoramos, Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor. Nos dá sonhos, Senhor. Dá sonho neste lugar, Senhor. Dá sonho em nossas vidas. Senhor, dá sonhos, Senhor. Dá sonhos, Senhor. Nos dá sonhos, Senhor. Nos dá sonhos, Senhor. Visita em nosso sono, em nossa casa, em nosso leito, Senhor. E nos dá sonhos, Senhor. Começa a falar com o Teu povo em sonhos, Senhor. Para mudar, para modificar, para alterar, para corrigir. Senhor, a ciência tem descoberto que o sonho é capaz, Senhor, de eliminar todas as coisas ruins. Oh, meu Deus, não dá sonho para a gente começar a viver, Senhor, em paz e pureza do nosso pensamento, as impurezas dos nossos sentimentos, as impurezas do ambiente que eu encontro, que corrompe, Senhor, os Teus propósitos na minha vida. Senhor, eu quero viver o Teu sonho sobre a minha vida. Eu quero ver o Teu sonho sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, domingo eu vou reforçar. Mas nós temos um pastor amigo nosso, né? E eu conheci através do Daniel. Ele está indo para a África. E lá a coisa tá boa não. O negócio lá tá bravo. Lá tá meio difícil lá onde ele está indo. Onde ele está indo, a coisa está. E assim que ele voltar da África, eu vou convidar ele para trazer uma palavra domingo aqui pela manhã. Para contar a experiência dele. Para contar como é que foi a viagem dele. Para nós aprendermos, mesmo que a gente nunca vai, eu nunca vou, mas eu vou orar por esse nome, eu vou orar por esse ministério. Aleluia. E eu falei com ele, cara, daqui a 2 eu vou me preparar, falar com o Daniel, se tiver assim, né, que é conhecido do Daniel, daqui uns 2, 3 anos a gente vai lá para a África, né? Então um dinheiro aí, né, Daniel? Bora, né? Não, aleluia. Ele falou que $3.500 aí dá para você ir lá com 3 países. E a gente vai fazer isso aí, vamos orar a Deus. E lá a gente vai fazer um trabalho. Eu não vou levar comida, não vou levar nada. Eu vou levar. Mas se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir. Eu estou falando de levar suprimento para a igreja, mas vamos colocar esses objetivos aí. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou colocando, se Jesus não voltar daqui a 3 anos. Em 2027 eu quero estar lá indo para a África. Não, fica no joelho, aleluia. Mas eu estou querendo muito ir. Essa porta, ir lá naquele lugar e pregar a palavra ali, Moçambique, né? Malau. E Moçambique está sendo atacada pelo Hamas. Verdade. Se você pegar você, souber que você é pastor, você perde a cabeça. Mas vocês vão ficar viúva aí. Mas eu vou lutar, eu vou sair antes de chegar. Amém? Amém. Mas de repente faz uma equipe aqui, sai aí, né? Daqui a 3 anos, se preparar, se Deus se entusiasmar também, tanto nessa vida, se vai lá. Fazer visita e pregar, orar, nós vamos ir capacitados virtualmente. Amém? Amém. Então é o meu sonho, eles estão começando a sonhar isso na minha vida. Aleluia. Ir para aquele lugar, aquela região. Também estou com o meu sonho de voltar para o Brasil, não definitivo, mas quando for para o Brasil, eu estou também falando, Senhor, eu quero voltar ao Brasil também para fazer uma grande obra, onde eu for, onde estiver, né? Estou com os projetos aí de Deus aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou com meus sonhos. Aleluia. Né? Estou com meus sonhos. Estou com meus sonhos aí. Estou com meus sonhos. Hoje foi realizado o sonho do meu neto. Ele tirou o permite para dirigir. Irmãos, desde que Deus está
cumprindo sonhos, né? Glória. É o neto, o filho Filho da da irmã Briere. Sônia Bieri, é o neto da nossa irmã Bernadette. Pai Celestial, te Glória a adoramos. Deus, Olha, aleluia. dá sonho. Te louvamos, Fala ó Deus, sonho, aleluia. repreende, fala, Senhor, conosco de uma coisa. Fala, que tá Deus, pensando. aleluia. Ou então mostra teu caminho, Senhor. Começa a limpar a nossa mente. Começa, Senhor, a modificar a nossa mente. Meu Senhor, Deus, a mudar aleluia. nosso ânimo, na nosso emocional. Ó Deus, aleluia. De pensar e compreender. Começa a falar conosco, porque tudo isso só o Senhor provoca e proporciona em nossas vidas, em nome de Jesus. E tendo suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.